Ah, já deu uma grande luz? Opa, mas eu vou avançar ainda, hein? Ainda vou avançar, tá? É, o que acontece? 1357, nota do acorde. É o lugar de segurança, é o lugar de segurança, tudo consonante, tudo ajuda a explicar o tom, tá muito vinculado ao tom. Agora, se você avança, eu gosto de dizer, falar da escala do acorde. Então, a escala do acorde, ela não está escrita no acorde. Quando você escreve C, você não está escrevendo tudo que você está disponibilizando ali. Espera aí só um pouquinho, quer ver? Ó? Bom, eu comecei aqui, anotei aqui um roteirinho de explicação que eu não estou seguindo, mas que eu posso seguir. Espera aí, ó. O tema hoje é como ler uma cifra, né? Todo músico de verdade precisa saber ler cifra, e não é todo músico que sabe ler cifra. Então eu vou mostrar aqui, vou revelar o segredo da cifra para vocês hoje. Então tem a questão do que é cifra e o que é acorde. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A cifra apesar de serem iguais, a cifra é a parte escrita do acorde. E o acorde é um conjunto de sonoridades, de sons. A cifra é a escrita, por isso eu peguei a caneta, porque eu vou usar aqui. E se vocês quiserem, já podem aí, aconselho sempre, antes da live. Agora, toda quarta a gente vai ter às 8 horas o bate-papo de quarta aumentada. Toda quarta-feira às 8 da noite. Então, podem sempre providenciar papel e caneta, porque a gente ouve, entra aqui e sai aqui. E agora, se nesse caminho, passando por aqui, você anota, aí na hora que sair aqui não tem problema, que você consegue reter a informação. Então a gente precisa reter a informação, não adianta só ouvir, porque a memória ela é inicialmente de curto prazo. Se você não rever, você perde e esquece. Então, para você poder rever o que eu estou falando aqui, você pode assistir várias vezes esse vídeo, mas também pode anotar, tirar do vídeo, botar no papel, trazer para um material mais palpável, para você poder tirar do papel e botar no seu instrumento. Primeiro bota aqui, né? Primeiro bota aqui. Aí daqui você reteve. Vai durar para sempre se você guardar. Bota a data, deixa junto com o seu material de música. Conforme for passando o tempo, passa limpo, organiza, bota no caderno. Cria um caderninho do Consciência Musical. Vale a pena. Tá? Para você ir depois, vai organizando o seu pensamento. Então, cifrar um acorde corretamente é algo muito... E ler corretamente uma cifra é algo muito, muito, muito eficiente, tá? Porque a cifra, ela apresenta parte da estrutura. Eu vou explicar, né? Eu já falei disso, né? Vou explicar. Comecei falando um pouquinho o que é cifra e o que é acorde. A cifra é a escrita que representa, é um código que representa um símbolo, são símbolos que representam sonoridades. O acorde são aquelas combinações de sons que a gente produz no instrumento. Não é exatamente a posição do dedo, porque você, dependendo de como tiver afinado o instrumento, você bota o dedo ali e tem outro som. E aí vira outro acorde, né? Então, o acorde, ele é a sonoridade, tá? Essa sonoridade, como ela parte da estrutura de todo o som, ela foi
ao longo do tempo, e agora mais modernamente, foi padronizada, a afinação foi definida, a afinação do Lá foi definida em 440 Hz, e aí, a partir desse som, a gente afina todos os instrumentos e consegue tocar junto, todo mundo afinadinho, todo mundo juntinho, para a gente poder tocar em orquestra. Houve a necessidade, né, com a evolução dos grupos musicais e da própria música, do pensamento musical, a gente teve essa padronização definida. Eu gosto de pensar, eu percebo, eu entendo que a música, ela se desenvolveu a partir do trabalho dos maestros, na organização dos grupos musicais, né? Na linguagem que vai comunicar com a banda toda, cada pessoa trazendo seu instrumento diferente, e no final todo mundo se entende e sai aquela coisa maravilhosa, né? Então o maestro é o grande pensador da música. Eu acho que todo músico tem um pouco de maestro, né? Todo músico tem um pouco de maestro. Quem toca sozinho rege seu próprio instrumento, né? Rege sua música. A música, de qualquer forma, ela segue a mesma estrutura de uma orquestra, mesmo quando a gente está tocando sozinho. Tem melodia, harmonia, ritmo, abre vozes, faz acordes. Os acordes são vozes de contracanto. Bom, então é isso. Primeiro era o ritmo, que se movimentou nas alturas, virou melodia. Tá, 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 tá. Aí vira pá, 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 pá. Se você põe na mesma, uma altura só, vira. E se você varia nas alturas, vira. Conforme os instrumentos se complexificaram, a música acompanhou a complexidade, o pensamento musical acompanhou. Então a cifra é a parte escrita e o acorde é a parte sonora, que é representada pela escrita, né? Então vamos lá. Então, como foi que eu descobri essa maneira de cifrar o acorde, né? Eu vou contar então rapidamente que um amigo meu, Cadu Mawad, quando a gente era adolescente ainda, e gostava de música, conversava sobre música, éramos jovens, adolescentes jovens, e aí fazendo música já, e a gente trocava muita informação, e ele me passou uma vez um caderno dele de estudo, e que ele fez com o Dudu Lima. Dudu Lima é um contrabaixista feraço. Dudu Lima tinha estudado com Ian Guest, tinha estudado com Silvio Gomes. Naquela época, eu era garoto ainda, tocava muito ainda intuitivamente, né, na emoção e tal. Então, mas era sempre sabendo que precisava estudar e tal. Então, Dudu Lima já tinha estudado. Depois, passaram-se os anos, eu acabei estudando, tanto com o Ian Guest quanto com o Silvio Gomes. Então, o que acontece aqui, nesse caderno estava ali definido o que era a cifra, o que ela definia, o que ela... como é que é? O que a cifra define, o que a cifra não define e o que a cifra subentende. Então, vou falar para você aqui agora o que a cifra define, o que ela subentende e o que ela não define. Daqui a pouco eu vou falar isso. Mas eu quero ainda dizer para você por que é importante você saber isso. Qual o motivo de se saber isso? Bom, você recebe uma música, por exemplo, em um trabalho, recebe lá a cifra e a melodia. E uma fita, sei lá. A linguagem musical é essa, né?
Você recebe o áudio, recebe a cifragem e recebe a melodia para você acompanhar. E aí, toma aí e se vira. Cada um faz a sua parte. Em banda, a gente não tem um arranjo definido. Normalmente, o arranjo é feito em comum acordo. Cada um resolve a sua parte. O contrabaixo faz a sua parte, o baterista faz a sua parte, o pianista faz a sua parte, o violonista, guitarrista faz a sua parte, né? Cada um faz a sua parte, cada um na sua onda, e a cozinha ali, a parte rítmico-harmônica já fica definida. O que a gente chama de arranjo são as vozes construídas para acompanhar a melodia principal, tá? Isso aí que a gente chama de fato de arranjo. Contracantos, blocos, né? E uníssonos, quando a gente combina. Aqui a gente vai fazer juntinho, isso aí é o arranjo, né? Então, importante a gente compreender isso, porque não se faz música sozinho. Normalmente a gente vai compor um grupo, uma banda, uma orquestra, né? Uma dupla, que seja. E a linguagem é essa. A linguagem popular é essa. Antigamente ia tudo para pauta, partitura. Cada linha era escrita na pauta. Hoje em dia não. A melodia vai para pauta, partitura, e a harmonia é cifrada junto com a melodia. Então, uma vez em aula com o Ian Guest falou que tinha fechado um show na Alemanha, estava se preparando para ir para a Alemanha e que tinha acabado de organizar o material. E sentou com a gente ali em volta do piano para mostrar o que ele tinha preparado, as músicas e tal, os arranjos que ele tinha bolado e tal. E fiquei muito curioso, e a gente ficou muito curioso, né? Eu e outros amigos, né? Alunos ali dele, no curso de arranjo, isso. E aí a gente falou, caramba, mas não vai nem ensaiar, nem nada, vai chegar lá no show, na hora do show, que ele falou que ia chegar no dia do show, né? Vou chegar lá em cima da hora para tocar e não sei o quê. Eu falei, caraca, mas assim, quantos músicos? Aí, mais 3 músicos, ia virar um quarteto, piano, não sei mais o que, babá, e contrabaixo e tal, e sopro, e caraca, mas como é que o pessoal vai chegar e sair tocando assim? Aí ele falou, não, eu mandei as partituras. Mandei as partituras, eles vão ensaiar e a gente vai chegar lá e vai tocar. Então, não teve muito ensaio. É um trabalho internacional e o ensaio, por causa também eram excelentes músicos, né? Então, cada um ia ensaiar sozinho e depois ia só juntar para tocarem juntos. Então, isso só aconteceu, e aí ele foi, voltou, deu tudo certo e tal, foi lindo, show, babá. E só deu certo porque todos compreendiam cifra, todos entendiam a cifra. A cifra é onde está escrita a harmonia, né? Então, é importante a gente saber cifra, e principalmente saber cifra, saber ler cifra corretamente, né? Quando você sabe a cifra, você consegue organizar o trabalho, né, de mais pessoas, e você pode ser, inclusive, a pessoa que propõe o projeto, né? E se você não souber cifra, você fica limitado nesse sentido. Você não pode montar o seu projeto pessoal, porque está sempre correndo risco de ou cometer algum erro, se você não domina, né? Risco de cometer erro, de pagar algum mico aí, né? Escrevendo coisa errada para mais gente ler. Ou vice-versa, se alguém vem, te apresenta uma cifra e você fala, putz, mas aí vai ter que tirar a dúvida, fala, mas isso aqui como é? Aí nessa você já perde, né, um pouco do seu prestígio, do seu status ali, né? Porque você não sabe. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Então, estou contando que há uns meses atrás eu estava no Instagram
E, de repente, eu vi um pianista tocando, lindo, uma sequência de acordes, e ele anotou. Olá, beleza. E ele anotou os acordes, então ele ia tocando a sequência de acordes ali, tudo lindo, e ele ia escrevendo e tal. E quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado. Eu falei, que é isso? Muito maneiro, um monte de acorde complicado, que maneiro, vou tentar entender o que é que está acontecendo aqui. A notação, a cifragem não estava boa. Misturando, porque tem tipos de cifragem, né? Tem a cifragem brasileira, tem a internacional, americana, não sei o que, por exemplo, Dó com sétima maior. Em alguns casos era 7 mais, no outro era 7M maiúsculo, no outro era MAJ, né? Major. Então, era tudo misturado ali. E eu percebi que havia a intenção de complicar ao invés de explicar. Então, é a intenção errada na hora de escrever. Você não deve complicar, porque a escrita é a comunicação. Quer dizer, se você complica, você está atrapalhando o trabalho musical, tá tumultuando o trabalho da banda, do grupo, de quem te acompanha. Se você está querendo esconder, querendo embolar a coisa, você vai conseguir. Você vai conseguir embolar. E aí vai ficar embolado. E fica embolado. E não fica melhor por isso. Não fica mais bonito ainda por isso. Tava bonito porque a sonoridade estava muito linda. E aí, mas a escrita não estava nem correta e nem estava clara. Então, isso não é bom. Então tá, então vou mostrar então agora aqui como eu faço, como eu aprendi a fazer a cifragem, pensar a cifra, pensar o acorde, a cifra, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui meu quadrinho, caneta na mão. Então, primeiro vou começar falando do que a cifra define, o que a cifra define. A cifra define. Tá? Então vamos começar pensando aqui o que a cifra vai definir. Bom, aqui a gente sempre vai trabalhar com o simples, para depois poder deslocar e aplicar no complicado, tá? Então vamos começar com o acorde padrão. Quem sabe qual é o acorde padrão, o acorde 01 da música? Quem sabe qual é? O vídeo está espelhado. O vídeo está espelhado. Putz. Deixa eu pensar. Mas eu vou dar a explicação, acho que mesmo espelhado vai dar para acompanhar. Então, o que está escrito aqui, a cifra define. Então, vou anotar aqui a cifra, que é o acorde 01, que é o acorde de Dó. A letra maiúscula da cifra, ela define uma sequência de notas, que é a tríade, que é nota 1, nota 3 e nota 5 do acorde. No caso do Dó, vai ser Dó, Mi, Sol. Tem uma frase que eu uso, que é uma ferramenta, que eu gosto de falar em ferramentas musicais, que são frases que resolvem tudo. E aí, a ferramenta musical que eu uso para resolver isso, que eu aprendi a usar para resolver isso, essa questão de nota, quais são as notas do acorde e tal, é uma frase assim, das ímpares, notas ímpares. Aí, então, letra maiúscula do acorde, da cifra, define a nota 1, a nota 3 e a nota 5, tá?
Então, aqui no caso de Dó, é Dó, Mi, Sol, que são as ímpares. A frase para todos os acordes, para resolver todos os acordes, é Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, 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 Dó. Então, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó. Você tem que memorizar isso, ter isso no seu bolso, na sua manga, para quando você precisar sempre. Então aqui, Dó, Mi, Sol, está escrito. Se eu quiser acrescentar a sétima, eu preciso avisar. Minha primeira formação foi em letras. Em letras a gente aprende em linguística ordem marcada e ordem não marcada. No caso, a ordem padrão, que é a ordem do Dó, é a ordem não marcada. E aqui não é marcado 1, 3 e 5, já que o padrão é o C apresentar 1, 3 e 5. Para acrescentar a sétima, eu tenho que avisar. E aí vira ordem marcada. Eu tenho que marcar a sétima, porque não é padrão da tríade a sétima, não é o padrão do acorde a sétima. Ele pode ou não ter a sétima. Então, ordem marcada. E 1, 3, 5, aí a gente já acrescenta a sétima. 1, 3, 5, 7 são notas de acorde. Então, notas de acorde. Essas notas, elas podem e devem ser apresentadas. No caso do contrabaixo, o contrabaixo faz o 1 e o 5, é o chão, né? E o 3 e o 7, normalmente, fica a cargo de instrumentos de harmonia. Piano faz 3, 7, faz o 3, o 7 e as tensões, às vezes, tá? Então, 1, 3, 5, 7, você está representando o acorde. Além disso, você tem também as notas 9, 11 e 13, que são notas de tensão. 9, 11, 13 são notas de tensão. Então, na dúvida, vou deixar assim, um pouco difícil de anotar porque está espelhado, mas eu vou fazer a leitura, quem quiser anotar comigo. A cifra define, 2 pontos. Aí eu anotei o C, 1, 3, 5, que é o Dó, Mi, Sol do C, estão representados aqui no C. A sétima precisa ser avisada. E essas são as notas de acorde. 9, 11 e 13 são notas de tensão. Então, 1, 3, 5, 7, acorde. 9, 11 e 13, tensão. Entre as notas de tensão, a gente tem que observar se o 9, o 11 e o 13, eles estão subentendidos. Então, a cifra define as notas aqui apresentadas. Mas, se, por exemplo, o acorde é Dó, sétima maior e nona, Dó, sétima maior e nona, né? Se a gente tem esse acorde aqui, a gente tem tríade mais a sétima, vira tétrade, e a nona. 11 e 13, onde é que estão? O que acontece com 11 e 13? Na verdade, nesse caso aqui, a gente não tem muitas opções, porque para usar aqui a gente não usaria 13, a gente usaria sexta
no lugar da sétima. Uma opção de interpretar esse acorde aqui especificamente é a gente usar a sexta no lugar da sétima, ou a sexta ou a sétima. Tá? Então a 13 aqui não seria utilizada. Não seria. Então a 13 ela é a nota de acorde, ela substitui, no caso do jônio, do dó jônio, que é esse dó, acorde 1 do tom de dó, né? Ele não tem décima terça. A sexta substitui a sétima. E ainda pode usar a nona. De qualquer forma, você pode usar a nona. Então, nesse caso do dó jônio, as notas disponíveis seriam essas. As 3 do acorde. Você escolhe se vai usar a sétima ou a sexta. Você pode usar uma hora uma, outra hora outra, mas em comum acordo com o grupo, para não chocar, tá? E a nona fica disponível. Então, se você tivesse em uma música a representação de uma cifra, de uma tríade, tudo isso que eu falei agora a respeito do acorde estaria valendo. Então a cifra define as notas que serão apresentadas. A cifra subentende. Então vou apagar aqui e vou avançar, tá? A cifra subentende Então vamos ver o que a cifra subentende. Então, se eu tenho aqui o acorde de dó, que é representado pela letra C, o que a cifra define, eu falei ali atrás. Agora vamos falar sobre o que a cifra subentende. Se eu tenho essa cifra aqui, ela subentende a possibilidade de usar a sétima, que pode ser sétima maior ou sétima menor. Dependendo da melodia, você pode usar subentende. Você apresentando o C, você está apresentando toda a escala do acorde, organizada a partir da melodia, a partir da nota 1 do acorde, mas em função da melodia, organizado para atender à melodia. Então tem que tomar cuidado para não chocar. E aí, dependendo do caminho que a melodia faz, você analisa aquele acorde para ver o que é que está disponível. Então a cifra subentende toda a escala do acorde. Então o que acontece? Se você pega lá na música, um trecho da música, uma parte da música que tem um acorde simples, o que você pode fazer? Transforma ele em um acorde com mais informação, mais notas, se a melodia permitir, tá? Se combinar, se não chocar. Então, a partir de C está subentendido aqui, ó, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, nessa ordem. O que acontece é que esse acorde vai ter uma nota evitada, que é o Fá, que é a 11ª, a quarta. Para o Fá entrar, a gente precisa substituir a terça pela quarta. Então, o Fá pode entrar, mas ele ficaria no lugar do Mi. Porque eles são juntinhos aqui e iam chocar. Para evitar esse choque e a gente conseguir caracterizar, então a gente aqui não usa a 11ª, aqui é
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. A gente evitaria usar a 11ª, a não ser que abandone a terça, tá? A gente evita a terça e usa a quarta no lugar da terça. E a mesma coisa a gente vai fazer com a 7ª em relação à 13ª. Essa 13ª, ela também não vai ser usada nesse acorde especificamente, tá? Especificamente nesse acorde. É o acorde 01 do universo musical, né? Então, aqui viria o Lá como opção. Então, aqui é a 6ª, aqui é a 4ª. Então, você tem a possibilidade de montar o acorde de Dó com Dó, Fá, Sol, ou Dó, Mi, Sol, a tríade de Dó. E acrescentar as tensões. A 7ª tem como opção substituir ela pela 6ª. Então, você poderia ter Dó, Fá, Sol, Lá, como tétrade, nota de acorde. E sempre disponível, sempre subentendida, a 9ª, que está disponível. Ela é boa para gente usar, tá? Então, a cifra sempre subentende toda a escala do acorde, tá? Todas as cifras, tá bom? Estou usando aqui o Dó porque ele é o acorde base. Aí agora, o que a cifra não define? Aí é interessante também. O que a gente tem liberdade para realizar? O que a cifra não define? O que a cifra não define? A cifra define 135. Se você acrescenta números, fica definido o número. O 7, 9, 11, 13. Se você puser ali, fica definido. Se você puser B5, puser a letra M minúscula, tudo ali fica definido. É aquilo ali, né? A cifra define o que está escrito. 135, se tiver terça menor é um M minúsculo, se tiver 7ª, o tipo de 7ª fica definido, se tiver alguma tensão ali naquele acorde que precisa usar, que é característico, tal, você coloca, tá? Normalmente, cifra é mal escrita. Então, a gente sempre que pega uma música para analisar, a gente desconfia e analisa, investiga e experimenta e ainda que esteja certo, você pode modificar e botar do seu jeito. E isso é uma maneira de você se apropriar da música, né? A gente pega uma música e veste ela no nosso corpo, né? A gente usa ela pra gente. Então, essa interpretação da cifra é parte dessa apropriação, tá? Da música. É uma maneira de transformar uma música que é de um jeito e virar de outro. Você não precisa inventar nada, você não precisa criar nada, você não precisa complicar nada. É só você explicar que acorde é aquele, porque esse acorde tem essa 9ª disponível e você apresenta ela, tá? Você não fez nada demais. Aquela 9ª já estava ali nos harmônicos, estava presente nos harmônicos. Lembra que eu falei do Pitágoras, que a corda, quando você toca ela inteira, todas as notas soam, porque a corda ela é caótica e ela vibra e produz harmônicos, e todo o corpo vibrante, todo o objeto, todo o instrumento vai se comportar dessa mesma maneira. Então, você tem sempre aquela estrutura que é natural do som disponível, acontecendo nos harmônicos, e que você pode reforçar ela no seu instrumento com mais uma nota no acorde, tá? Então, e o que a cifra define, o que a cifra subentende toda a estrutura, né, natural do acorde. E agora o que ela não define, muito interessante, porque a cifra não define a ordem das notas.
Você tem lá Dó, Mi, Sol, tranquilamente você pode apresentar Mi, Dó, Sol, ou Mi, Sol, Dó. É o mesmo acorde. Ou você pode apresentar Sol, Mi, Dó, ou Sol, Dó, Mi. É o mesmo acorde, não muda, não muda. E então dizer isso é a mesma coisa que eu falar que a ordem das notas, a cifra não define a ordem das notas, é a mesma coisa que eu dizer que a cifra não define a inversão do acorde. Então, estudei instrumento, fiz um monte de curso de instrumento, de violão principalmente, canto, né? Mas canto não ensina música, canto ensina técnica, a aula de canto só ensina técnica. Quem é cantor, cola aqui comigo para aprender música. Aí eu precisei estudar instrumento, e aí depois estudei harmonia e arranjo, e fui estudando musicalização, e fui colecionando olhares, diversos olhares sobre o mesmo conteúdo, que é a música. Então aqui a gente tem uma questão muito interessante que está no limiar entre a harmonia e o arranjo. Tá? Essa questão aqui da ordem das notas e da inversão do acorde, eu descobri há poucos anos atrás. Eu já tinha terminado os cursos, já estava na fase de escrever livro sobre. E caiu a ficha numa conversa com um amigo, saindo de um trabalho que a gente fez. Na época era um projeto trabalhando com bebês, roda de bebês. E aí a gente, saindo de lá, e ele era inteligente também, formado em música. E aí ele falou a respeito de um acorde invertido, tal, mostrou para mim que acorde é esse. Aí eu falei, esse é o tal acorde. Aí ele falou, não, mas esse aqui ele é a inversão do outro e tal. Aí eu falei, mas a princípio ele pode ser interpretado como ele é aí, né, o que ele é, mas se ele está sendo usado como inversão do outro acorde, então ele deve ser analisado como o outro acorde, porque a inversão não muda a escala de origem do acorde. Se você tem um acorde C e você resolve botar o baixo, mudar o baixo, tirar o dó do baixo, botar a terça ou a quinta ou a sétima, você cria uma inversão do acorde, né? E a inversão não muda a estrutura do acorde, não muda a análise do acorde, não muda. E eu acho que passei a achar, depois dessa conversa, depois de refletir muito, porque a gente discordou. Então fica na cabeça, né? Ficou na cabeça aquilo, eu fiquei matutando. E cheguei à conclusão, um dia caiu a ficha, falei, cara, o acorde, eu demorei a fechar a ideia que eu estava querendo falar com ele, e caiu a ficha de que a inversão não altera a origem do acorde. Ele continua precisando ser analisado segundo a escala de origem dele, porque é ela que você vai com ela que você vai interpretar esse acorde. Por exemplo, se você quiser acrescentar uma tensão, se você quiser improvisar em cima, né? Então, se você quiser inverter, continuar invertendo, porque a gente pega o acorde e tá lá o C, você passa por várias inversões do C, do Dó. Ali em cima. Então, a cifra, ela não define a ordem das notas, não define a inversão. Então, por isso, eu acho, passei a pensar, passei a considerar, e depois de já ter estudado arranjo, né, passei a considerar inversão de acorde algo muito mais ligado ao arranjo do que à harmonia. Porque você pode pegar o acorde da harmonia e inverter ele. E isso não tem a ver com
a harmonia. A harmonia é mantida, o acorde continua sendo aquele. O que muda é a condução de vozes, a questão da condução das vozes. Muda a questão de conduções de vozes, que tem a ver com contracanto, que é o que dá origem aos acordes. Os acordes eu passei a conceber, depois de estudar o arranjo, passei a conceber acorde como melodias em bloco. Você põe 3 acordes em sequência, cada acorde com 3 notas, então você tem 3 melodias caminhando ali. Cada acorde com 4 notas, e aí você tem 4 melodias caminhando, né? Então, a cifra não define a ordem das notas, ela não define a inversão do acorde que você vai usar. A não ser que apareça lá o acorde com a cifra da inversão. E aí, normalmente, esse baixo aqui é o acorde de Dó com um baixo, é o acorde de Dó com baixo em Sol, que provavelmente vai caminhar para uma nota próxima de Sol, ou vai para Lá, ou vai para Fá, ou é Fá sustenido, né? Ou é Lá bemol, né? A tendência é o Sol caminhar, ou ele está caminhando para repousar, vai fazer uma prepara, repousa, né? Com o caminho do baixo, então ele vai... Não, aí ele repousaria no próprio Sol nesse caso. Bom, enfim, ele tende a ter motivo, a gente tende a ter algum motivo para inverter o baixo, que tem a ver sempre com a condução das vozes do acorde. Quando a gente fala em condução de vozes, a gente está enfatizando que são vozes, né? Que o acorde ele tem vozes, e as vozes é como se fossem pessoas ou instrumentos. Cada acorde é como se fosse um quarteto, um trio, um quarteto tocando junto. Um quarteto de melodias, né? Então, basicamente isso, tá? Sobre cifra, a gente consegue fechar o assunto por aqui. Agora,